Então, pessoal, vamos dar mais um início aí a um curso, tá? Resolvendo questões da Banca CESP. Essa etapa eu vou resolver as questões de direito administrativo. Por que a Banca CESP, Ulisses? Porque ela é uma banca que abrange tanto a letra da lei quanto jurisprudência, doutrina. Então, ela abarca um grande conhecimento. Então, você fazendo as questões da CESP, você tem uma grande chance de acertar de outras bancas aí fazer uma boa prova. Então vamos lá. Concurso até passar, direito administrativo, aula 1, aspectos gerais. Vamos dar uma passada no resumo aí só para a gente. Aspectos gerais. O direito administrativo estuda o funcionamento do Estado. Então é a pessoa jurídica de direito público interno. O direito administrativo é um conjunto de princípios jurídicos de direito público que trata da administração pública, das entidades, dos órgãos e dos agentes. Quanto à estrutura, o Estado é constituído dos seguintes elementos: povo, território e governo soberano. Quanto à sua vontade, o Estado manifesta pelos poderes de Estados, que são o legislativo, executivo e judiciário. Quanto à sua organização, podemos afirmar que pode ser feita de duas maneiras. Pelo conteúdo, pela organização, que pode ser política e administrativa, e pela forma, pode ser vertical e horizontal. Então aqui tem uma história do direito administrativo, adota o sistema administrativo inglês, o judicial. São os únicos órgãos que tomam decisões definitivas sobre assuntos de interesse da administração pública, que é o administrativo e o judicial. Importante lembrar que o jurisdicional só se ele for provocado, tá bom? A doutrina aponta três marcos históricos no surgimento do direito administrativo: o fim do absolutismo, o surgimento da teoria da separação dos poderes e o surgimento do Estado de Direito. Então vamos lá. A administração pública é uma expressão que possui dois significados. Tem um significado subjetivo e objetivo. Subjetivo, orgânico formal, que é um conjunto de pessoas jurídicas, de órgãos e agentes que exercem a função administrativa. O conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, independentemente de qual poder pertença. Pode ser o executivo, o judiciário ou o legislativo. E temos o objetivo funcional material, que se confunde com a função administrativa. Vamos lá. Função administrativa pelo judiciário é exercida quando organiza os seus serviços internos, pelo executivo. Função administrativa é exercida pela administração pública, que pode ser vertical e horizontal. As entidades. Existem duas espécies de entidade, a política e a administrativa. Temos o sentido objetivo da administração pública, que é a função administrativa, ela é exercida pelo administrador público, que exerce representando os interesses da coletividade. Então, a administração pública, ela vai em prol da sociedade. Temos aí a função administrativa, que abrange os exercícios das seguintes atividades: fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção. São as atividades de fomento, são aquelas que incentivam a iniciativa privada, de benefício e interesse público. Se é de interesse público, atividade é essencial à administração pública, é essencial à sociedade. Atividades precípuas, essenciais da administração pública: prestação de serviço público, a polícia administrativa, atividade de fomento. A intervenção pode ser na propriedade ou no domínio econômico. A administração burocrática e a administração gerencial. A burocrática é o modelo adotado pelo Constituinte brasileiro, baseado na autoridade da lei, da hierarquização, remuneração de pessoal pela função exercitada, controle de legalidade. Então, temos alguns exemplos: licitação de concursos, contrato de obra. No entanto, a reforma administrativa feita pela emenda 19 pretendeu programar no Brasil a chamada administração gerencial, baseada na agilidade e da eficiência, tendo por fins a remuneração de pessoal e controle dos resultados alcançados, igual ao que o princípio da subsidiariedade. Os contratos de gestão, agentes executivos.
A reforma do Estado, né, que é orientada pela expansão da administração indireta. Vamos passar aí. O critério teleológico, finalístico, né, que é conceituado a partir da ideia de atividade que permite ao Estado alcançar os seus fins. O critério das relações jurídicas, que é o conjunto de normas, relações jurídicas, conjunto de normas que regem, né, a relação entre a administração e os administrados. Importante a gente saber esses conceitos. As fontes que regem o direito administrativo. A lei é a principal fonte primária do direito administrativo de forma direta. Temos a doutrina, a jurisprudência, o costume. São fontes secundárias, informais. Então, vamos dar uma lida aí. Olha lá, nós temos as fontes formais e as fontes materiais. As fontes formais, né, as que constituem o direito aplicável, que abrange a Constituição, a lei, o regulamento e outros atos normativos da administração pública, parcialmente a jurisprudência. As fontes materiais, que dão origem ao direito aplicável, a doutrina, a jurisprudência, os princípios gerais de direito. Então aqui temos a constitucionalização do direito administrativo, né? Segundo de Pietro, que é a elevação ao nível constitucional de matérias antes tratadas como uma legislação infraconstitucional, que agora é tratada como matéria constitucional. A irradiação dos efeitos das normas constitucionais por todo o sistema jurídico. No que se refere, isso é importante, tá, gente? A elevação ao nível constitucional de matérias do direito administrativo, antes tratadas por legislação infra, cabe indicar. Temos os princípios, os regimes jurídicos dos servidores públicos, regimes previdenciários dos servidores, previsão de licitação, a função social da propriedade. Então, um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo é a releitura dos seus princípios. Nós temos lá os exemplos de termos administrativos que foram constitucionalizados. Desapropriação, requisição, processo administrativo, os princípios, os concursos, cargos, entidades, improbidades, servidores públicos, entre outros. Além da ideia de participação do cidadão, também contribui para a democratização da administração pública, a processualização do direito administrativo, devido ao processo legal, né, o direito administrativo com processo, a promulgação da Lei Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9.784, né, o princípio da transparência, no qual insere o princípio da publicidade, direito à informação e exigência de motivação, né, o qual o ato, para que ele seja eficaz, precisa da publicidade para o ato, correto? Esse é um princípio novo, gente, que está surgindo aí, está vindo aos pouquinhos, mas está vindo com força. É o princípio da juridicidade. É uma inovação evolutiva no direito administrativo. Ele marca o nascedouro na proposta de ultrapassar a abrangência do princípio da legalidade. O princípio da legalidade vai aqui, o da juridicidade vai aqui. Então, formando um companheiro de obrigações legais e naturais, ele promove assim um tratamento lato sensu. Quanto mais juridicidade, mais rígida seja a lei, menos discricionariedade, menos margens que tem o administrador, menos bagunça, né? Com o princípio da juridicidade, a margem de liberdade da administração ficou mais restrita. De olho nesse princípio aí, está caindo bastante. O estado de rede tem como uma das suas características marcantes a viabilidade da participação do cidadão. Então, o cidadão em participar na atuação da administração do Estado. Temos aí, né? A administração pública tem o poder de sobrepor os interesses da coletividade, configurando uma relação vertical, interesse público acima do privado, princípio da supremacia do interesse público, né? Logo, a relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizada pela verticalização, né? A administração pública ela tem uma vantagem em cima dos privados, tem uns privilégios. O direito administrativo vai destacar que o mesmo se baseia em conjunto harmônico de princípios e regras. Atividade administrativa visando a satisfação dos interesses de toda a coletividade, sempre visa a coletividade. Então temos aí algumas coisas que surgiram no direito administrativo de forma estrangeira, né? Pô, a segurança jurídica nasceu no alemão, o serviço público nasceu no francês, no mérito, autarquias e paraestatais em italiano. A submissão da administração pública de controle jurisdicional é o sistema inglês.
Temos a função típica do tribunal, que é julgar, mas também ele tem a função atípica, né? Que é requisitar, uma das funções é requisitar a inclusão da lei orçamentária anual, né? Então vamos lá, entre as fontes do direito administrativo, cai bastante as fontes do direito administrativo, vale ressaltar. As leis administrativas também podem interferir na esfera privada das pessoas, como na esfera político-administrativa. Então, as leis administrativas, que é o ato normativo, né, as normas jurídicas administrativas, os atos normativos da administração, elas interferem na vida privada das pessoas e na esfera político-administrativa. Temos aí as fontes formais, né, como vimos anteriormente, que é a Constituição Federal, entre outras, que podem ser, as fontes podem ser diretas, né, devem ser respeitadas e possuem força congente, e podem ser primárias e secundárias. Primárias, a lei é a fonte primária, e está surgindo aí que as súmulas vinculantes também surgem como fontes primárias, secundárias, doutrinas, jurisprudências, e como os indiretos temos os costumes. Temos aí, né, o princípio da subsidiariedade, que diz respeito à atuação do Estado, no sentido que somente deve intervir, atuar diretamente nos segmentos que não puderem ser ocupados de maneira eficiente e harmônica pela iniciativa privada. Então, o Estado só vai atuar quando a iniciativa não puder atuar de maneira eficiente e harmônica. O Estado subsidiário atual é caracterizado pela ausência de intervenção direta quando a sociedade for capaz de atender os interesses da sociedade. Há uma relativa diminuição do aparelho estatal. Aí o Estado cria a escola pública, a iniciativa privada pode criar a escola particular, como os hospitais particulares e por aí vai. Então, vamos às questões. Vamos voltar aqui, né? Questão número 1, né? Com relação à origem, vamos fazer 20 questões, tá, gente? Antes de tudo aí, quero deixar aí que vocês, por favor, dão uma força pro canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? Para abranger o máximo de pessoas que puderem, a gente está poder ajudando, né? Então vamos lá. Aqui esse conhecimento serve para a OAB, para os concursos jurídicos, concursos policiais. Então esses concursos que caem essa matéria, é uma matéria que tem doutrina, jurisprudência, a letra da lei, então vai te ajudar bastante. Tem uma gama aí de conhecimento para você abarcar e ter bons resultados aí nos concursos. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, olha aí. Com relação à origem e às fontes. Ao sistema administrativo e administração pública em geral, julga o item que se segue. De acordo com o critério teleológico, nós vimos lá, né? O direito administrativo é um conjunto de normas. O teleológico é um conjunto de normas que rege as relações entre administrações e administrados? Não, né, gente? A gente viu que não é o critério teleológico. É o critério das relações jurídicas. Então, tá errado. Tá? Vamos ver lá. Olha lá, critério teleológico ou finalístico. É conceituado a partir da ideia de atividades que permitem ao Estado alcançar os seus fins. E o critério das relações jurídicas é o conjunto de normas que rege as relações entre a administração e os administrados. Ele inverteu o critério aí das relações jurídicas por teleológico. Então, fica ligado aí. Então, ó, material vou deixar disponível para vocês aí, tá, gente? Vamos lá. Analista judiciário, questão. Com relação à origem e às fontes do direito. Com relação à origem e às fontes do direito. Tá vendo que tá caindo bastante aí? Ao sistema administrativo e à administração pública em geral, o item que se segue. No Brasil, assim como no sistema de common law, o costume é uma das fontes principais do direito administrativo? Nós vimos lá que o costume é uma das fontes principais? Claro que não, né? Ela não é uma fonte principal, ela é uma fonte secundária. Então tá errado aí, vamos ver lá? Então, ó, o costume, gente, ó. Vamos ver aqui, ó. Costume, ela é indireta.
Temos lá, ó. A lei constitui a fonte primária, a lei é a fonte essencial, a lei é a fonte primária. Então é a lei, é uma das fontes principais. Indicado por Maza. Então nós vimos aí, ó, gente, ó, que no Brasil o costume não é uma das fontes principais, mas sim a lei é uma das fontes principais. Então já foi aí mais uma questão. Vamos para a questão número 3. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo e aos sistemas administrativo, administração pública em geral, julguem o item que se segue. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo, o que era antes tido por lei infraconstitucional, agora é tido pela Constituição. Se refere à elevação ao nível constitucional de matérias antes tratadas por legislação certinho. Certinho, nós vimos lá, né, gente? Não é? Então, ó, segundo de Pietro, a constitucionalização do direito administrativo pode ser entendida em dois sentidos. Pela elevação ao nível constitucional de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional. Então, certinho aí, tá, gente? Então, tá vendo que o material tá bem... É um resumo, mas tá aquele resumo bem completinho, tá, gente? Que, pô, de lei. Vamos lá para a questão número 4. Quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item. A processualização do direito administrativo, nós vimos lá, né? A participação do cidadão na gestão pública, o princípio da transparência, são elementos que contribuem para a democratização da administração pública. Correto, né? Nós vimos lá que o direito administrativo, né, em relação ao processo, a participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência, o princípio da publicidade, ele dá eficácia ao ato. Contribui para a democratização da administração pública. Certinho, gente. Vamos ver lá, ô. Além da ideia de participação do cidadão, também contribui para a democratização da administração pública. A processualização do direito administrativo com a exigência do devido processo legal. Então, a pessoa entra lá com um processo na administração, ele tem lá a ampla defesa e o direito ao contraditório. Processualização do direito administrativo. A promulgação da lei do processo administrativo, a lei 9.784, nós vamos estudá-la também. O princípio da transparência, no qual se insere o princípio da publicidade, o direito à informação, a exigência de motivação, o ato tem que ser motivado, publicado para ter eficácia. Mas nem tudo é absoluto. O princípio da publicidade é relativo, mas em regra, publicidade. A processualização do direito administrativo, a participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência são elementos que contribuem para a democratização da administração pública. Então, mais uma questão aí, número 5, são 20 questões, tá, gente? Para não ficar muito pesado. Quanto à transformação contemporânea do direito administrativo, julguem o item. O princípio da juridicidade, olha aí, gente, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, certinho até aí, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. O que é discricionariedade? É quando o administrador público tem uma certa liberdade, uma margem para atuar, mas lembra que ele não tem essa margem assim, a lá vão ter. A lei dá essa margem para ele. Digamos lá que vai fazer um contrato. Aí só pode ser esse contrato por meio de concorrência ou por pregão. Ele só pode fazer em relação a esses dois. Não pode fazer por tomada e nem por convite. Então a lei restringiu a esses dois, mas ele tem a liberdade de escolher entre um e outro. Isso é discricionariedade. Então o princípio da juridicidade, com a nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento de dar margem ao administrador? Claro que não, muito pelo contrário. O princípio da juridicidade, ele restringe, quanto mais a juridicidade deixou o princípio da legalidade mais rígido, então menos liberdade para o administrador. Então tá errada a questão, tá, gente?
Tá no materialzinho, vamos lá ver. O princípio da juridicidade é uma inovação evolutiva do direito administrativo. Marco nascedouro na proposta de ultrapassar a abrangência do princípio da legalidade, formando um compêndio de obrigações legais e naturais, como um bloco de legalidade, promovendo assim um tratamento lato sensu à legalidade necessária ao ato administrativo. Quanto mais juridicidade, menos discricionariedade. O princípio da juridicidade, a margem de liberdade de administração, ficou mais restrita. O agente público do administrador público está diretamente vinculado à lei, ou seja, só pode fazer aquilo previsto em lei, que a lei permite que ele faça o que a lei autorize, ao passo que, aos olhos do particular, este pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É o princípio da legalidade vincula o agente público diretamente à lei, em sentido estrito. E o princípio da juridicidade? Aqui embaixo, ó, vem nos dizer que não basta que a atuação do agente público esteja totalmente vinculada à lei, mas que é necessário que a atuação do agente público esteja vinculado também à Constituição. Não basta que ele esteja vinculado somente à lei, de acordo com o princípio da juridicidade. Tem que estar abarcado também ali fechadinho com a Constituição. Caso contrário, não esteja de acordo com a Constituição, o administrador ele não tem que obedecer à lei. E aos princípios fundamentais e essenciais, ou seja, se uma lei estiver em desconformidade com os princípios fundamentais, que é a essência da Constituição, o agente não deve cumprir o que a lei prescreve. Então, se liga nesse princípio aí, um princípio novo que está entrando aí, para você ficar ligadinho nele. Então, questão número 6, está vendo aí? Ó? É bem simples, bem objetivo, é papum, não tem historinha. Quanto às transformações contemporâneas, papapá, e julgue o item que se segue. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Certinho, gente. Releitura dos princípios, vamos lá. Aqui, ó, um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. São exemplos dos termos administrativos que foram constitucionalizados, né? Então tá aqui, ó, os princípios da administração pública que está lá no artigo 37, o famoso LIMP, legalidade, pessoalidade, publicidade e eficiência. Vamos lá, gente. Vamos lá que tá gostosinho. Questão número 7. Não vamos perder o pique. Se liga no vídeo aí. O direito administrativo é formado por muitos conceitos, beleza. Princípios, elementos, fontes e poderes. As principais fontes formais do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, são as principais fontes formais. Os princípios gerais de direito, a jurisprudência, a lei, os atos normativos da administração, os costumes, a lei e os atos normativos da administração, a Constituição, a lei e os costumes, a doutrina, a jurisprudência, a Constituição, a lei e os atos normativos da administração pública. Então, as principais fontes formais do direito administrativo é essa aqui, tá, gente? É a Constituição, a lei, os atos normativos da administração pública. A Constituição, a lei e os atos normativos da administração pública. Vamos lá, no resuminho? O direito administrativo no Brasil não se encontra codificado, isto é, os textos administrativos estão reunidos em um só corpo de leis. Não estão reunidos em um só corpo de lei, como ocorre com outros ramos do direito, no direito processual, no direito penal. Tem ali o Código Penal, o Código Civil, o direito administrativo não. Ele tem um conjunto. Então, as normas administrativas estão espelhadas, tanto no texto da Constituição, como em outras diversas leis. E outros diplomas normativos, como decretos-leis, medidas provisórias, regulamentos, decretos do Poder Executivo. Então, abrange com a formação uma visão sistemática, orgânica desse ramo do direito. Temos as fontes formais, as que constitui propriamente o direito aplicável, abrangendo a Constituição, a lei, o regulamento e os atos normativos da administração pública. Então, ó, a Constituição,
a lei e os atos normativos da administração pública. Aqui os princípios não, o costume não, os costumes não, a doutrina não. Matamos? Vamos lá, próxima questão. Questão número 8. Olha aí, gente. Gostosinho. Uma vez que o direito administrativo brasileiro foi influenciado pelo direito estrangeiro, foi sim, é correto afirmar que exprime a força do direito alemão no direito administrativo pátrio. Nós vimos lá, né? O sistema inglês na parte de jurisdição, o sistema alemão na segurança jurídica. Então nós temos aqui a submissão da administração pública ao controle jurisdicional. Isso aqui é o sistema inglês. O conceito nacional do serviço público, não lembro. O conceito nacional de autarquia e entidade paraestatal, acho que esse aqui é o italiano. A forma de aplicação do princípio da segurança jurídica, essa é a nossa resposta. O mandado de segurança, gente, ele está incluso aqui no controle jurisdicional, entendeu? Participa do inglês. Então vamos lá, nosso resumindo. O alemão, a segurança jurídica, o francês, o serviço público, né? O italiano, que é o mérito autarquias e paraestatais, e nós temos o inglês, a submissão da administração pública ao controle da jurisdição. Então tá aí, ó, tá bem. Já vamos para a 9ª questão. As tarefas precípuas da administração pública incluem as tarefas precípuas, as principais, a essencial. A prestação de serviço público e a fiscalização contábil, a realização de atividade de fomento e a prestação de serviços públicos, essa é a nossa resposta. É as tarefas essenciais da administração pública, realização de atividade de fomento e a prestação de serviços públicos. Vamos lá no nosso quadrinho? Então, a função administrativa abrange o exercício das seguintes atividades. Deixa eu ver aqui. As atividades precípuas principais da administração pública são polícia administrativa, serviço público, fomento e intervenção. As atividades de fomento são aquelas que incentivam a atividade privada e beneficiam o interesse público, a sociedade. Então, vamos ver aqui. Fomento, né, concessão de incentivos pelo poder público aos interessados colaboradores do interesse público, né? Polícia administrativa, a limitação da liberdade de propriedade do particular em nome do interesse público, serviço público e intervenção. Então, ó, a realização de atividade de fomento e a prestação de serviços públicos. Aqui, o serviço público está aqui. Então, ó, mais uma questão, tá? Já estamos na 10ª questão aí. Então, rapidinho aqui, papum, não tem mimimi. Décima questão. Considerando a origem, a natureza jurídica, o objeto e os diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo, assinale a opção correta. De acordo com a origem, com a natureza jurídica e o objeto. No direito administrativo, adota-se o modelo francês de jurisdição? Pelo contrário, é o modelo inglês, né, gente? O francês, nós vimos lá, né, que é o francês serviço público. O direito administrativo disciplina direitos consolidados e estáveis. O direito administrativo disciplina direitos consolidados e estáveis? Não, né, gente? Claro que não. O objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa? Essa é a nossa resposta. O objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa. O direito administrativo é ramo recente do direito, e a aplicabilidade da legislação a ele pertinente restringe-se ao poder executivo? Não. Tanto o judiciário quanto o legislativo têm funções atípicas de fazer a parte administrativa deles. As leis e normas do direito administrativo encontram-se consolidadas em código específico? Claro que sim, não, né, gente? É um conjunto. A Constituição, atos normativos, leis ordinárias. Então, é um espelho, né? Pega várias obras e complementa com o direito administrativo. Não tem um código só como o Código Penal, o Código Civil. Então, está errada a questão. Então,
O objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa. Vamos ver lá? Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Agora eu não lembro onde está aqui no... Está por aqui. O sentido objetivo da administração pública. A função administrativa é exercida pelo administrador público que a exerce representando os interesses da coletividade, pelo cumprimento fiel dos preceitos do direito e da moral administrativa que rege a sua atuação. A função administrativa é a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público. Então, a função administrativa é a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público. Então, o sentido objetivo da administração pública é essa, gente. É que a função administrativa, ela exerce o interesse público. Então, ó, mais uma questão aí, matamos. Questão número 11, tá, gente? Sem mimimi. O Tribunal de Justiça, ao requisitar a inclusão na lei orçamentária anual dos valores decididos judicialmente a título de precatório, exerce atividade de natureza. O Tribunal de Justiça, ao requisitar a inclusão, ele requisitou na inclusão orçamentária. Judicial não é. Só pode ser administrativo. Submete-se assim à fiscalização pelos tribunais de contas? Essa é a nossa resposta. A administrativa decorrente de decisão judicial? Claro que não. Letra C, né, gente? Aqui a gente vai eliminando aqui as questões, a gente chega a um denominador comum. Papá. Mas tem aqui no resuminho. O direito administrativo, vale destacar, não. A função típica do tribunal é julgar. Mas se o tribunal requisitar a inclusão na lei orçamentária anual, exerce a função atípica, a função administrativa. De acordo com a STF, as decisões dos tribunais proferidas no cumprimento de precatório judicial possuem natureza administrativa. Então, mais uma questão número 12. Vamos lá, sem perda de tempo, e o vídeo não pode ficar muito grande. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Gente, aqui muitas pessoas erraram essa questão por questões relativas ao português. Então, ó, vamos parar aqui. A administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Vamos, então, inverter. É vedado ter privilégios... Aqui, ó. É vedado ter privilégios não concedidos a particulares à administração pública. Então, é vedado a administração pública ter privilégios não concedidos aos particulares? É vedado, gente? Claro que não, né? Muito pelo contrário. A administração pública tem, sim, privilégios em relação aos particulares. Então, muita gente errou essa questão aí por questões em relação ao português aqui, que era só você mudar aqui, ó. É vedado a administração pública ter privilégios não concedidos a particulares? Claro que não, né, gente? Vamos lá o resuminho? A administração pública tem o poder de sobrepor os interesses da coletividade em detrimento dos interesses particulares. Até na questão aqui ela deu a dica, ó. Apesar de assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado, tentou dar uma enganada aqui, mas vamos lá. Configurando uma relação vertical de interesse público acima do privado, logo a relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizada pela verticalização, pela verticalidade. A administração se põe em situação privilegiada em relação aos particulares. Tem privilégios em relação aos particulares, possuindo prerrogativas. Decorre da supremacia do interesse público, né? Que a administração terá o prazo em quadro para contestar e o dobro para recorrer. A administração pública sempre tem privilégios em relação ao particular. Questão número 13. Vamos lá.
Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos. Então, nós já vimos aí certinho, né? Questão é repetida, então vai se repetindo e você vai pegando, vai, ó, entrando, né? A questão toda é repetição, gente. Então, você vai entrando dentro de você, vai ficando dentro do seu coração, vai correndo na veia. De forma indireta, no direito administrativo, de forma indireta, as fontes inorganizadas, ele tentou confundir aqui a questão, tá, gente? De forma indireta. Então, de forma indireta, no direito administrativo, as fontes inorganizadas influem na produção do direito no direito positivo? Apesar de atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que influenciam nessa produção, gente, ó, certinho, tá? De forma indireta, no direito administrativo, as fontes inorganizadas influem na produção do direito administrativo. Nós vamos ver lá, vamos direto lá no resuminho. Conforme indicado por Maza, a lei constitui a fonte primária do direito administrativo. Então, ó, é de forma direta a lei. Contudo, a doutrina, a jurisprudência e os costumes são tidos como secundários, informais, de forma indireta. Fonte primária, por lei, deve-se entender aqui qualquer veículo normativo que expresse a vontade popular. Doutrina não cria diretamente a norma, mas esclarece o sentido e o alcance das regras jurídicas, conduzindo o modo, né, como os operadores do direito devem compreender. A jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais. Os costumes são práticas reiteradas da autoridade administrativa, capazes de estabelecer padrões obrigatórios de comportamento. O direito administrativo pode disciplinar costumes, hábitos administrativos que não são estáveis. Então, de forma indireta, no direito administrativo, as fontes inorganizadas influenciam na produção do direito positivo. Sim, o costume. O costume, ele influencia na produção do direito positivo, que é a lei. Apesar de as atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que influem nessa produção. Então tá certinho, tá, gente? Que apesar das atividades opinativas e interpretativas, né? Temos a jurisprudência, a interpretação. Então, vamos lá. Questão número 15. A jurisprudência administrativa constitui fonte direta. Opa! A jurisprudência administrativa constitui fonte direta. Pode parar por aí. Erradinho. Erradinho. Razão por sua aplicação e procedimento corrente da administração obrigatória para a agente administrativo. Nada disso. A jurisprudência não constitui fonte direta, mas a lei, a súmula vinculante constitui fonte direta. Então, ó, fonte, então a gente está vendo aqui, ó, tá caindo aí muito, 16, sem lero-lero. Entre as fontes do direito administrativos, as normas jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal, certinho, e encontra sua aplicabilidade restrita à esfera... Peraí. Estava certo, né, gente? As normas jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal. Agora, encontra sua aplicabilidade restrita à esfera política administrativa. Não fica restrita à esfera política administrativa. Pode ter atuação também no particular. Então, está erradinho aqui. Ó. Até aqui está certinho. Passou para cá, restrita à esfera política administrativa, errou. Então, vamos lá ao resuminho. As fontes formais, propriamente dita, aplicável, abrangendo a Constituição, a lei, o regulamento e os atos administrativos da administração pública, constituem as fontes formais. Não se restringe, deixa eu ver aqui, entre os direitos e as normas administrativas em sentido estrito, lei formal. As leis administrativas também podem interferir na esfera privada das pessoas, como na esfera político-administrativa. Então, as leis administrativas podem interferir. Como é que interferem na vida privada das pessoas? Tá lá, a administração bota lá, proibido estacionar. Se é proibido estacionar, você estacionado ali, o que você vai acontecer com você, meu querido? Vai tomar uma multa. Se tiver restringindo a passagem de uma ambulância de caráter urgente,
O que vai acontecer com o seu carro? Vai ser rebocado. Então, olha aí como pode atuar na vida privada das pessoas. Então, vamos lá, gente. Mais uma questão, número 17. O direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública. Então, o direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos, beleza, e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes: lei em sentido amplo e estrito, certinho, doutrina, jurisprudência e costume. Essa é a nossa resposta. Lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas, costume, jurisprudência e doutrina. Lei em sentido amplo, doutrina e costume. Aqui está a mais completa, tá, gente? É a mais completa. Então, ó, letra A é a mais completinha. Então, vamos lá. Vamos ao resuminho aqui. Então, temos aqui as fontes do direito, ó. A lei, né, como a fonte primária, a fonte direta, a doutrina, a jurisprudência e os costumes, e temos também aqui, ó, os atos normativos, né, que não está aqui. E eles estão aqui. Os atos normativos da administração pública, que são as fontes formais. Então, tá aí, lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e os costumes. Número 18. Viu aí que a gente já está acabando aí. Questões CESP, aqui é de 2017, de analista, tá? Então vamos lá. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada. Certinho, tá aí, beleza. Devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer? Claro que não. Se o Estado mantém uma escola pública, por ele manter a escola pública, eu não vou abrir uma escola privada? O Estado tem lá um hospital público, por ele ter um hospital público, eu não vou abrir um hospital particular? Claro que não, tá errado, né, gente? Então, ó, número 19, então, ó, muito facinho, tá, gente? Basta você ler o resuminho, entender a matéria, o importante é você entender. Segundo a escola da Pulsar Public, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo? Segundo a escola tal, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular, princípio da supremacia do interesse público, constitui um critério definidor do direito administrativo? É um dos principais princípios, é o princípio da supremacia do interesse público. Ele é essencial no direito administrativo. Então, ó, certinho, tá, gente? Questão número 20, a última questão aí, tá, de analista oficial de Justiça Avaliador Federal, ano de 2017. A última questão. Antes de mais nada, quero pedir a você aí que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, assista os demais vídeos que vou ter direito administrativo, processual penal, processual civil, direito penal, direito civil, constitucional. Vamos ter outras leis aí, né? Então vamos lá. O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Epa, errado, negativo. Claro que não, né, gente? Vamos lá. Aqui, ó, subjetivo ou orgânico, ou formal. É um conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, independentemente do poder a que pertença. Pode ser o executivo, o legislativo e o judiciário. Pode ser a qualquer poder, gente. Então, ó, o conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa. Está designando, está ali, ó, designando, ó, somente ao executivo? É exercida pelo executivo? Claro que não, né? Pode ser pelo judiciário, pelo legislativo. Então, ó, a questão errou aí. Então, gente, ó, um abraço. Desejo a vocês bons estudos. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.